Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita eu estarei fazendo um review do segundo volume dessa obra que é lançamento. E a editora Paulus e a Academia Cristã, ambas têm um contrato e está trazendo muitas obras maravilhosas, principalmente comentários bíblicos, comentários exegéticos. E essa obra é um dos melhores comentários do mundo da Carta aos Romanos. James Dow, ele faleceu em 2020, eu não sei a causa, não sei se foi a Covid-19, mas ele faleceu, nos deixou, mas deixou um legado maravilhoso, obras maravilhosas, como Jesus Recordado, uma série de 3 volumes, né? Inclusive final de março vai ser publicado aí, vai ser lançado o segundo volume da série, Jesus Recordado, começando em Jerusalém e até os confins da terra, se não me engano, o terceiro volume. Ele tem também a obra dele, que ele explica a sua visão sobre a nova perspectiva sobre Paulo, é uma obra de 900 páginas. Tem comentários bíblicos, fora as obras que não foram publicadas ainda, não foram traduzidas, melhor dizendo, não foram traduzidas. Então, James Dow, eu falei no primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, onde eu mostro o primeiro volume. Ele foi um grande erudito em Novo Testamento, professor de grego, tá? Exegese, hermenêutica, mas a área dele de estudo mesmo era voltado às cartas de Paulo e à teologia de Paulo. Ele tinha um doutorado nessa área, né? Ele era um especialista, tá, nas cartas de Paulo, em Paulo e na sua teologia. Inclusive tem a obra dele que é a melhor que nós temos, né? A Teologia do Apóstolo Paulo, que ele usa a carta aos Romanos como base. Aqui a capa, ó, se você ver, olha só, você tem um cavalo, aqui é Paulo no chão, tá? Atrás você vê o Coliseu Romano, tá? Uma capa maravilhosa, é capa dura. As folhas são amareladas, tá certo? Como eu falei, esse é o segundo volume. O total, os 2 volumes, o total, você vai ter aí 1.430 páginas. 1.430 páginas. O segundo volume, você vai ter aqui, ó, 700 e poucas páginas, né? Por quê? Porque o primeiro volume, deixa eu pegar aqui para vocês. O primeiro volume você vai ter, deixa eu pegar aqui, ó, 746, tá? 746. Então, o segundo volume você vai ter aí 700 e poucas páginas também. Totalizando 1.430 páginas, tá? É uma obra maravilhosa dessa série aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Assista, gente, o primeiro vídeo, por gentileza, né? Assista lá. Aqui, cadê? Eu mostrei no primeiro vídeo. Aqui não vai ter, não. Essa série aqui, ó. SABT. Tá? É uma série de comentários que a cultura cristã, que a Academia Cristã e a Paulus estão lançando, né? Ambas estão lançando, uma parceria entre as duas. O primeiro volume, ele trabalha o capítulo 1 até o capítulo 8, e nesse segundo volume, ele trabalha do capítulo 9 até o capítulo 16, que é o último capítulo, tá? Você tem de novo aqui o sumário, tá? A introdução você vai encontrar no primeiro volume. Ele não vai repetir aqui a introdução, porque ele já mostrou lá no primeiro volume, tá? Eu mostrei para vocês lá, quando eu mostrei o sumário. Aqui você tem um comentário, tá? O texto de comentário, tá? Ele parou no capítulo 8, né?
Então, aqui, no volume 2, ele vai iniciar no capítulo 9. Capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, o futuro de Israel, né? Capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. E capítulo 11, redenção, em relação à nação de Israel. Você tem a apresentação. Você tem aqui o índice de autores modernos, índice dos principais tópicos, índice de citações bíblicas. Esse índice aqui de principais tópicos, deixa eu pegar aqui para vocês verem, é 1398, é isso? 48, deixa eu ver lá. Aqui, ó, índice dos principais tópicos. Isso aqui é interessante, por quê? É de A a Z. Então, eu quero aprender, eu quero estudar sobre Adão. Então, você tem aqui Adão e você tem as páginas. Página 71, 78 a 76. Aqui, ó, todas as páginas que vai falar de Adão. Tá? Tanto ele trabalha mais aqui o primeiro volume, né? O primeiro volume você vai encontrar. Então, eu vou pegar aqui para você ver, tá? O primeiro volume, só um minutinho. Aqui o primeiro volume, você vai na página 71. Página 71. Na página 71. Aqui, ó. Aqui ele vai trabalhar sobre Adão. Vai falar um pouco sobre Adão, né? Aqui, ó. Capítulo 1, do 18 ao 32. Demonstra a condição humana em Adão ter abandonado a verdade de Deus e é completado pelo clímax do contraste entre a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Capítulo 5, do 12 ao 20. Aí você vem nas páginas 76 a 78. 76, tá? A 78, ele também vai falar de Adão, tá? 78. E por aí vai. Esse é o primeiro volume, tá? Voltando aqui de novo ao segundo volume. Vamos lá de novo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Onde nós estávamos. Então, Adão. Depois você pega aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra palavra aqui. A palavra autoridade, que no grego é exousia. Exousia. Tá? Ceia do Senhor. Enfim, você vai aqui, tá? No índice dos principais tópicos, procura, que está em ordem alfabética, procura aquilo que você quer e depois você vai na página indicada aqui. Tá certo? Deixa eu pegar aqui, ó. A posição dele em relação a Romanos 9, que é o texto primaz dos calvinistas, né? Nossos irmãos calvinistas. E eu não sou nenhum nem outro, não sou nem calvinista nem arminiano, porque a Bíblia não é nem calvinista nem arminiana. É nós que colocamos essa visão soteriológica na Bíblia. Então você vê aqui, deixa eu pegar Romanos 11, né? Onde ele vai falar do futuro de Israel. Romanos 11. Vamos ver a posição dele. Cadê? Aqui, ó. Página 917. 917. 917. Tá aqui, ó. O mistério
da fidelidade de Deus. Romanos capítulo 11, de 1 a 32. Paulo fala sobre o futuro de Israel, né? Há um futuro para a nação de Israel. Aí ele trabalha em subdivisões. Quem assistiu o primeiro vídeo já sabe como essa obra trabalha, né? Aí ele vê aqui, ó, o remanescente segundo a graça e outros. Capítulo 11, de 1 a 10, aí ele já mostra a bibliografia que ele usou, tá? Aí você tem um texto aqui. Você tem um texto aqui, ó, tá? Até o 10. E aqui no texto já ele vai colocando as notas, certo? Ele vai colocando as notas. Depois você tem a forma e estrutura. Ele fala assim, ó: a seção funciona tanto como um resumo do argumento até aqui, nos capítulos 9 a 11. Por isso que você não pode desassociar, queridos, Romanos capítulo 9, do capítulo 10 e o capítulo 11, que Paulo está falando sobre a nação de Israel. E também como uma importante transição para a fase final do argumento. Por isso a questão subjacente da fidelidade de Deus, já colocada no capítulo 9, versículo 6, é formulada de novo, nos versículos 1 e 2, parte A, em termos ainda mais desconfortáveis. Não menos desconfortável para Paulo, o judeu. Acaso Deus rejeitou seu povo? E os argumentos-chave do capítulo 9, de 6 a 13, 27 a 29, e os versículos 31 a 33 do capítulo 9, e o capítulo 10, 18 a 21, são relembrados. Só um minutinho aqui que o celular quer parar aqui. São relembrados nos versículos 2, parte B, ao versículo 6. Um remanescente pela graça, não por obras. E os versículos 7 a 10, o resto rejeitado por Deus. Respectivamente, os versículos de 1 a 6, mais apologético, e os versículos 7 a 10, mais polêmicos em caráter. Os versículos 7 a 10 não são simplesmente uma conclusão, mas como acontece tantas vezes com as conclusões de Paulo, introduzem e apontam para o próximo estágio do argumento. Digno de nota é o uso de passagens das 3 seções do Antigo Testamento nos versículos 8 a 10, que é Deuteronômio 29, 4, e os profetas ele usa Isaías 29, 10, e os escritos ele usa Salmos 69, versículos 22 e 23. De acordo com a hermenêutica judaica, tá? Que Paulo aqui de acordo com a hermenêutica judaica, tá? Que Paulo aqui faça uso de um testemunho ou florilégio já tradicional é possível. A forma mantém o estilo argumentativo de toda esta sessão, em que predominam perguntas semi-retóricas, cada uma respondida com o texto bíblico apropriado. Você tem a pergunta no capítulo 10, versículo 18, parte A, e a parte B, Paulo responde com o texto bíblico. 19, parte A do capítulo 10, Paulo responde com o texto bíblico no versículo 19, parte B, até o 21. E por aí vai, ó. Essa tabelinha aqui, ó. A pergunta, a resposta. E a pergunta é respondida com o texto bíblico. Como ele fala da rejeição de Israel no capítulo 10, surge a pergunta: se Israel está endurecido, então Deus rejeitou seu povo? Paulo fala: de maneira nenhuma. Se Deus rejeitasse o seu povo, eu não poderia ser salvo, porque eu sou judeu. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Ele fala no versículo 2, né? Aí vem um comentário. Tá? Quem assistiu o primeiro vídeo, os comentários do versículo de 1 a 10 aqui, dessa perícope, é exegético. Tá? O comentário mais técnico. Depois ele vai para a explanação, que é a hermenêutica, que é a aplicação. Tá? A aplicação e a interpretação. Porque a hermenêutica é a interpretação da exegese. Exegese é cavar. Exegese é pesquisar. Exegese é você ir para o original.
para saber qual é o sentido da frase, enfim, aí você vê verbo, pronome e por aí vai. Ele começa aqui, ó, trabalhando a questão, tá? Eu não vou ler por causa do tempo, fazendo uma exegese do texto, citando o grego o tempo todo. Depois aqui, ó, ó, os versículos 9 a 10, tá? Onde ele cita os salmos, né? Ele trabalha aqui com o grego e com o hebraico, né? Que Paulo modifica, tá? Ele trabalha aqui, ó, Salmos 69 parece ter sido muito usado na apologética cristã primitiva. Citações específicas. Salmos 69, versículo 9. Você vai encontrar em João 2,17 e Romanos 15,3. Salmos 69, versos 22 e 23. Romanos capítulo 11, versículos 9 e 10. Salmos 69, 25. Você vai encontrar em Atos capítulo 1, versículo 20. Aí você vai ter outras alusões desse Salmo 69 em João, em Marcos, em Hebreus, em Marcos de novo. Tá? Isso aqui é interessante. Depois da exposição exegética que ele faz, comentário, agora ele vai para a explanação, que é a hermenêutica, que é a interpretação. Ele começa aqui falando, comentando o versículo 1. Ó. Aí ele comenta o versículo 1. Só dar uma pincelada aqui. Ó. Paulo oferece a possibilidade somente para rejeitá-la. De maneira nenhuma. Que é a pergunta, Deus rejeitou seu povo? Paulo responde de maneira nenhuma. De jeito nenhum. A resposta a princípio soa ridícula, como se Paulo estivesse dizendo: o fato de eu ter entendido e crido a palavra da fé é prova suficiente de que Deus não rejeitou Israel. Porque se Deus rejeitasse Israel, eu não poderia ser salvo porque eu sou judeu, em outras palavras. Como se Paulo estivesse colocando a si mesmo como representante de todo o povo, ou mesmo como progenitor de um povo reconstruído. Mas quase com certeza não é isso que Paulo queria dizer. O efeito de uma postura tão banal, desprezando intencionalmente todos os outros cristãos judeus, que não eram poucos, banalizaria toda a afirmação. Certamente o que está sendo expresso é a consciência de Paulo de que ele faz parte do povo da aliança. Sou israelita. Aí ele vem aqui para o versículo 2. Tá? Depois Paulo vai usar o argumento. Por que Deus não rejeitou o seu povo? Ele vai usar o exemplo de Elias. Tá? Que na época de Elias lá, aquela apostasia no reino do norte com Acabe no governo, né? Deus tinha preservado 7.000 que não tinham se prostrado, se dobrado a Baal. Então Deus sempre tem uns remanescentes. Assim como na época de Elias, nos dias de Paulo, Deus tinha um remanescente segundo a eleição da graça. E o remanescente judeu. Ele explica aqui. Versículo 2, parte B, ao versículo 4. Não vou ler por causa do tempo, tá? Depois aqui o versículo 5. Ele comenta também. Explana, né? Corri por causa do tempo. Depois o versículo 6. Depois aqui os versículos 7 a 10. Que ele vai comentar. Depois que ele comenta aqui, nós entramos no capítulo, nos versículos de 11 a 24. A esperança da restauração de Israel. Você tem um texto embaixo. Depois do texto aqui lido, você tem as notas.
Depois das notas, forma e estrutura, tá? Aí começa o comentário exegético. Depois do comentário exegético dos versículos, ele vai para a explanação, que é a hermenêutica, tá? Vamos correr aqui. Vamos correr aqui. Vamos correr. Aqui, ó. Explanação. Deixa eu pegar sobre a metáfora lá da versículo 16. A metáfora que Paulo faz, né? Da oliveira. Aqui, ó. Para expressar a força de sua esperança, Paulo mais uma vez transmite as mudanças com suas metáforas. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. A metáfora do primogênito, ou das primícias dedicada a Deus, certamente seria familiar aos leitores de Paulo, pois era uma prática bem conhecida de gentios e judeus, e uma alusão a Números 15, versículos 20 e 21. Em particular, provavelmente, estava na mente de Paulo, onde a expressão primícia da massa é usada 2 vezes. A dedução que Paulo faz, a massa também o é, no entanto, seria menos óbvia, pois o objetivo de dedicar uma parte de algo a Deus era tornar o restante disponível para o uso comum. Mas talvez estejamos vendo algo da formação farisaica de Paulo emergindo aqui, pois um dos principais objetivos dos fariseus era precisamente derrubar a distinção entre sagrado e secular que a prática das primícias e dos dízimos poderia facilmente encorajar e estender a esfera da pureza cultual expressa no ritual do templo a toda a vida, onde a santidade tende a ser equiparada à pureza ritual. Não só o dízimo é santo, mas o restante do alimento também, precisamente porque não torna o usuário impuro, precisamente porque pagou o dízimo. Paulo, é claro, não pensa mais na pureza ritual nesses termos, mas a ideia de uma santidade que permeia toda a vida em virtude de um ato e atitude de dedicação certamente é fundamental a seu pensamento. Nesse sentido, podemos falar bem apropriadamente do farisaísmo desritualizado de Paulo. Ele continua aqui, explicando, tá? Depois de explicar, versículos 17 a 24. A última imagem da raiz e dos ramos, tá? Que é Israel. A raiz é os patriarcas, a promessa que Deus fez aos patriarcas. E a oliveira é Israel, né? Os ramos naturais é os judeus incrédulos, e a oliveira brava somos nós, os gentios, que cremos em Cristo e fomos enxertados na oliveira, na árvore, né? Que é a última imagem da raiz e dos ramos também fornece a Paulo a transição para o próximo parágrafo, uma reflexão mais extensa sobre a relação dos diferentes ramos entre si e com a árvore. Para que os gentios não pensem que a imagem de Israel como planta de Deus se refere somente aos judeus, ele mostra como a metáfora pode ser ampliada para incluí-los. Mas a fim de que os crentes gentios não pensem que Deus agora descartou os judeus, Paulo não os deixa em dúvidas que a árvore em questão é o próprio Israel. Israel nacional, Israel nação. Aí vem o 17 aqui, ó. A árvore é identificada como a oliveira, mas de forma casual e passageira. Podemos presumir que Paulo tinha no fundo da sua mente as passagens que comparavam Israel com uma oliveira. Jeremias 11:16, Oséias 14:6. Mas ele não se aprofunda nisso,
Possivelmente, a oliveira foi escolhida porque facilita a metáfora do enxerto, não por ser uma imagem particularmente apropriada para Israel. Alguns ramos foram cortados, que são judeus que não creram, os incrédulos, né? Novamente, o uso eufemístico de alguns, talvez para encobrir o embaraço da rejeição do evangelho em larga escala por Israel. Mas talvez também porque da perspectiva da história da salvação, como um todo, realmente são somente alguns. Se bem que a maioria da geração atual, que foram infiéis e cuja salvação Paulo espera conseguir. Mais uma vez está presente a implicação de que antes desse tempo, o evento Cristo, o entendimento de que o propósito de Deus se concentra e é idêntico a Israel, era justificado. Mas Deus agora trouxe esse estágio da história da salvação. A metáfora necessita da imagem dos ramos sendo cortados por uma força externa à árvore, e Paulo não recua na implicação do que está falando, da ação punitiva de Deus contra Israel, assim como nos versículos 8 e 15, ou teria usado imagens menos punitivas como murchar ou definhar. Você, sendo oliveira brava agora, se dirigindo aos gentios, foi enxertado entre os outros. Paulo usa o singular com os que, dirigindo-se a cada crente gentil individualmente, ou ao típico representante cristão gentil, como típico porta-voz judeus da presunção. Se Paulo sabia ou não como se enxerta um ramo selvagem em uma árvore cultivada, não é mais relevante que a identidade da árvore como oliveira. O que importa é a lição clara que é tirada. Os cristãos gentios receberam o privilégio de participar em um crescimento já em andamento, cultivado por Deus, enquanto eles cresciam selvagens. Somente ramos foram cortados, não a árvore inteira. Deus não começou tudo do zero, por isso eles precisam ver que a bênção que eles têm em comum com os cristãos judeus vem da fonte que é Israel, daqueles a quem as promessas da aliança foram dadas, os patriarcas, né? Trata-se da mesma eleição, das mesmas promessas, das mesmas bênçãos relacionadas no começo dessa sessão, que é os versículos 4 a 5 no versículo do capítulo 9, né? Aí ele vai o versículo 18, 19. Deixa eu correr aqui. A revelação do último mistério, capítulo 11, do 25 a 32. Paulo fala que sobre a plenitude de Israel. Que plenitude é essa? No versículo 26, né? Olha só. Aqui está a palavra grega, que é o comentário exegético, né? Irmãos, não quero que ignorem. Como os versículos 23 e 24 trazem o movimento do argumento de volta para o ponto alcançado, nos versículos 12 e 15, que está a palavra grega, muito naturalmente retoma não só o versículo 24, mas os versículos 11 a 24 como um todo. Tá? Não quero que vocês ignorem o que? Este mistério. Tá? Ele fala sobre os cultos de mistério. Mas no Novo Testamento, a palavra mistério não é algo oculto, mas é algo que agora foi revelado, foi decodificado. E Paulo vai falar que mistério é esse, tá? Paulo vai falar aqui que mistério é esse. Mistério é a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios. Quando o último gentio se converter, tá, no plano salvífico, soteriológico de Deus, ele se volta a Israel. Aí ele fala, assim todo Israel será salvo. Em Paulo, o mistério é o mistério do propósito de Deus, sua intenção desde o começo de incluir finalmente os gentios entre os judeus, como seu povo, reconhecido assim pelo redator. Ou como ele elaborou mais adiante o mistério, é Cristo, em quem gentios e judeus são unidos. E mais explícito ainda, em Efésios capítulo 1, versículos 9 a 10,
E o capítulo 3, versículos de 3 a 6. Paulo não diz quando ou como esse mistério lhe foi revelado, mas como ele está relacionado de modo tão explícito com o problema que Paulo colocou de modo tão nítido, e aqui ele dá uma resposta tão distintamente paulina, né? Faz o melhor sentido concluir que Paulo entendeu como uma revelação dada particularmente a ele para que a tornasse conhecida. Muito provavelmente pelas escrituras, como em Qumran. Mas mesmo assim, com a doação carismática, ele vai explicando aqui, ó. É uma análise exegética do texto, né? E assim todo Israel será salvo. Que ele fala que o endurecimento vem em parte a Israel, então esse endurecimento tem prazo de validade. Ele fala sobre a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. É assim todo Israel será salvo. Ele vai explicar aqui. Deixa eu correr aqui. Deixa eu pegar a explanação. Fica mais fácil. Aqui, ó. A explanação, né? Que já é a hermenêutica. A interpretação. Deixa eu pegar o versículo 26 aqui, ó. 26 e 27. Mas antes aqui, ó, ele fala aqui, ó, até que chegue a plenitude dos gentios. A dureza da ação punitiva contra Israel é atenuada com a fixação de um limite de tempo. O que tinha sido apenas implícito antes disso, agora é declarado. A severidade de Deus contra os que caíram é limitada a um propósito e período específicos. Como em outros lugares da Apocalíptica, a especificação de um limite definido de tempo, embora não em termos de dias, semanas ou anos, reforça a ênfase sobre o controle divino. Tudo está funcionando de acordo com o plano original de Deus. Dentro desta penúltima fase, o objetivo é a entrada dos gentios. O que antes foi expresso em termos de salvação, riqueza e reconciliação, agora é expresso em termos de ecoarão, a típica esperança judaica de que nos últimos dias haverá conversões em massa e peregrinação dos gentios a Sião. Cita Isaías, enfim. O limite de tempo é especificado com mais precisão com a vinda da plenitude dos gentios. Ao repetir a palavra usada para Israel, no versículo 12, Paulo quase com certeza dá a entender um grau de complementaridade entre judeus e gentios na Assembleia Escatológica do povo de Deus. Mas a palavra também tem a vantagem de indicar uma precisão apocalíptica que ainda não é visível ao que recebe o mistério, e assim um grau bastante conveniente de indeterminação nos detalhes do futuro previsto. Com certeza haverá uma medida completa dos gentios, o número completo pretendido por Deus, que só ele sabe, né? Mas quantos serão, Paulo não diz. Todos, muitos ou apenas alguns. Ele se contenta em simplesmente especificar todos que Deus chamará. Aí vem os versículos 26 e 27. E assim todo Israel será salvo. O clímax será o cumprimento da oração de seu coração. A salvação de Israel, a restauração de Israel, a comunhão plena com seu Deus, seja o que for que está acontecendo com Israel agora, Paulo recebeu a segurança revelada por Deus de que tudo estará certo com Israel no fim, que a fidelidade de Deus ao seu primeiro amor ficará demonstrado para todos. Todos poderem ver. De novo, nessa declaração resumida, Paulo não diz como isso acontecerá, mas de novo ele não precisa. A forma como o pêndulo tinha oscilado de Israel para os gentios e voltaria de novo para Israel já tinha sido articulado com suficiente clareza. Israel será salvo sendo provocado ao ciúme, vendo os gentios desfrutando dos privilégios que tinham sido deles. É assim provocados a abandonar sua incredulidade em Jesus, seu Messias, e a aceitar o Evangelho. Paulo
especifica todo Israel com o que ele preso. Não cheguei direito aqui, peraí. Paulo especifica todo Israel com o que ele, presumivelmente, quer dizer Israel como um todo, pois é improvável que ele agora esteja trazendo uma definição maior ou uma esperança mais abrangente do que aquela já está expressa com a palavra plenitude. Sua esperança e oração seguras é que aqueles que tropeçaram sob a pedra de tropeço não caíram em ruína irrecuperável, mas sua visão do futuro de Deus não é tão clara que ele possa excluir a possibilidade de que alguns permanecerão firmes em sua incredulidade. Tá? Aí ele vai citar aqui o texto bíblico que ele cita como próprio é Isaías 59, 20 e 21, incluindo uma linha de Isaías 27, 9. Se o primeiro texto já tinha recebido uma interpretação especificamente messiânica na época de Paulo, ele certamente seria entendido como uma referência à nova era iniciada pelo resgate de Israel e restauração ao favor divino. E Paulo naturalmente ligaria a menção de Deus restabelecendo sua aliança à profecia de Jeremias de uma nova aliança. Paulo também identificaria com certeza o Redentor com Cristo. E como ele vincula o texto ao clímax escatológico, ele não estaria pensando na associação histórica anterior de Jesus com Jerusalém, mas em sua parúzia no céu para Jerusalém, ou da Jerusalém celestial. Aí ele vai explicando aqui, detalhando aqui. Tá? Então, James Dow, ele fala que aqui Israel é Israel. Então, há duas plenitudes. A plenitude nossa, dos gentios, aqueles que não são judeus, tá? E a plenitude de Israel. Esse endurecimento que nós vemos hoje em Israel, judeus, não aceitando o evangelho, não é para sempre. Porque Paulo fala, o endurecimento vem em parte a Israel. Ele explica aqui o James Dow. Vem em parte. Tá? E esse endurecimento veio da parte de Deus, mas tem prazo de validade. E qual é o prazo de validade? Quando acontecer a plenitude dos gentios, que nós não sabemos, só Deus. Tá? Por isso que ele cita Isaías, falando que virá de Jacó, ou melhor, virá de Sião, o libertador, e apartará de Jacó as suas impiedades, os seus pecados. Né? Interessante isso aqui. Então ele explica, vem o versículo 28. Então sempre ele vai fazer a análise exegética, que é o comentário. Depois da análise exegética, ele vai para a explanação, que é a hermenêutica, que é a interpretação da exegese. Então é um comentário maravilhoso. Se vocês gostaram, tá, desse segundo volume aqui e desse review também, deixe aqui os seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.